Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao grupo de evangelização do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. Estamos nas meditações orantes do curso bíblico católico. Meditamos no livro de 1 Macabeus. Hoje meditamos no capítulo 1, versículo 1 a 64. Então a leitura hoje é 1 Macabeus, capítulo 1, versículos 1 a 64. E lembre-se que o discípulo só cresce no caminho da palavra de Deus e do Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão e irmã, abra agora a sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Iniciamos a meditação da segunda vivência da semana. O tema de hoje é a abominação da desolação. 1 Macabeus, capítulo 1, versículos 1 a 64. As novelas de Tobias, Judite e Esther apresentam o fundo histórico do grande período de mais ou menos 500 anos em que a Judéia foi governada pelas grandes potências da época: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Mesmo quando tiveram um certo grau de independência na dinastia dos Asmoneus Macabeus. Nesse horizonte histórico de Tobias, Judite e Esther, o primeiro livro dos Macabeus está na linha de continuidade dos livros das Crônicas, Esdras e Neemias, situando-se no contexto do século II a.C., quando Alexandre Magno já tinha falecido após empreender grandes vitórias gregas sobre a Pérsia. Antíoco IV tornara-se um dos seus sucessores e Pompeu ainda não tinha dominado a Judéia em nome do Império Romano em ascensão. Alexandre Magno, também conhecido como o Grande, já era senhor Elade, o conjunto de cidades-estado que formavam a Grécia Antiga. Ele saiu do país de Cetim, venceu Dário, rei dos persas e medos, e se tornou rei em seu lugar. Fez numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e exterminou os reis da terra. Chegou até os confins do mundo, tomando posse das riquezas de numerosas nações. O mundo calou-se diante dele. Depois disso, ele se exaltou e se encheu de orgulho. Formou um exército poderosíssimo, subjugou países, nações e ditadores, obrigando-os a pagar tributos. Depois, ficou doente e percebeu que ia morrer. Então, convocou seus oficiais, aqueles nobres que tinham sido seus companheiros desde a mocidade. E ainda vivo repartiu seu império com eles. Alexandre Magno reinou 12 anos e morreu. Seus oficiais assumiram o poder, cada um na própria região. Todos eles se fizeram coroar como reis e depois passaram a coroa para os filhos por muitos anos. E os males se multiplicaram no mundo. Deles brotou
um rebento ímpio chamado Rei Antíoco IV Epífanes, que, no seu orgulho, se proclamava como manifestação visível da divindade, querendo ser Deus e não homem. Nessa época, brotou em Israel uma geração de ímpios que persuadiram muitas pessoas, dizendo: vamos fazer aliança com as nações vizinhas, porque depois que nos afastamos delas, muitos males nos aconteceram. Essa proposta agradou a muita gente. Alguns do povo tomaram a iniciativa e foram até o rei, que lhes deu permissão para introduzir os costumes pagãos dos gregos. Foi assim que construíram em Jerusalém uma praça de esportes, de acordo com os usos pagãos. Disfarçaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada. Associaram-se a nações pagãs e se venderam para praticar o mal. Os judeus infiéis foram predispondo o povo a uma submissão política, cultural e religiosa cada vez maior, do jeito que o opressor gosta. Tendo consolidado seu reino, o seleucida Antíoco IV Epífanes entrou em combate contra Ptolomeu, rei do Egito, que recuou e fugiu, ficando pelo chão muitos feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas. E Antíoco IV Epífanes saqueou as riquezas do país. Após ter vencido o Egito, Antíoco IV Epífanes atacou Israel e Jerusalém com um possante exército. Depois de entrar no templo com toda arrogância, saqueou tudo, pegou tudo e foi para a sua terra, depois de provocar muitas mortes e falar palavras de extrema arrogância. Por todo Israel, em todos os lugares, houve uma grande lamentação. 2 anos depois, o rei Antíoco IV Epífanes mandou às cidades de Judá um coletor de impostos, que entrou em Jerusalém acompanhado de possante exército. Com falsa proposta de paz, ganhou a confiança dos habitantes e, de repente, caiu sobre a cidade, aplicando-lhe violento golpe e provocando a morte de muita gente em Israel. Saqueou a cidade, a incendiou e destruiu suas casas e muralhas. Levaram prisioneiras mulheres e crianças e roubaram todo o gado. Em seguida, construíram ao redor da cidade de Davi, o Monte Sião, uma alta e resistente muralha, além de torres de guarda bem reforçadas, de modo que ela ficou sendo a fortaleza deles. Colocaram nela gente ímpia, homens cruéis, que aí se instalaram. Desse modo, eles se transformaram num grande perigo, em armadilha contra o templo e ameaça contínua para Israel. Derramaram sangue inocente ao redor do templo e profanaram o lugar santo. Por causa deles, os moradores de Jerusalém fugiram, e Jerusalém se transformou em morada de estrangeiros.
A cidade tornou-se estranha à sua própria gente, e os seus filhos a abandonaram. Seu santuário se tornou como deserto. Suas festas se transformaram em luto. Seu sábado em vergonha e honra em humilhação. Então, seus sábados se transformou em vergonha e sua honra em humilhação. O rei Antíoco IV Epífanes baixou um decreto determinando que o reino inteiro formasse um povo só. Então veja, meus irmãos, para que nós possamos entender. O rei Antíoco IV Epífanes baixou um decreto determinando que o reino inteiro formasse um povo só, e cada qual deixasse de lado seus costumes particulares. Todas as nações obedeceram o decreto do rei. Entre os israelitas, muitos gostaram da religião do rei e passaram a oferecer sacrifício aos ídolos e a profanar o sábado. Além disso, através de mensageiros, o rei mandou a Jerusalém e às cidades de Judá um documento com várias ordens. Tinha que adotar a legislação estrangeira, proibida oferecer holocausto, sacrifício e libações no templo e também guardar os sábados e festas. Mandava contaminar o santuário e objetos sagrados, construindo altares, templos e oratórios para os ídolos, e imolar porcos e outros animais impuros. Ordenava que não circuncidassem os filhos e que profanassem a si próprios com todo tipo de impurezas e abominações, esquecendo a lei e mudando todos os costumes. Quem não obedecia à ordem do rei incorria em pena de morte. O rei Antíoco IV Epífanes mandou documentos escritos que continuam as ordens para o seu reino. Na realidade, ele mandou esta carta e estas ordens continuavam para todo o seu reino. Nomeou fiscais sobre todo o povo e determinou que as cidades de Judá, uma após a outra, deveria oferecer sacrifício. Muita gente do povo passou para o lado deles, todos traidores da aliança. Começaram a praticar o mal no país, e os israelitas tiveram que se esconder em qualquer refúgio disponível. Antíoco IV Epífanes colocou sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação, transformando o templo de Judá em um santuário para Júpiter, os Zeus olímpicos. Pelas cidades de Judá, em derredor, construíram-se também outros altares. Passaram a queimar incenso nas portas das casas e pelas praças. Rasgaram e queimaram os livros da lei que encontravam. Muitos israelitas, porém, permaneceram firmes. E não havia que os fizesse comer coisa nenhuma que fosse impura. Preferiam morrer e se contaminar com esses alimentos, ou profanar a Santa Aliança. E muitos morreram. Assim, desencadeou-se uma grande ira sobre Israel. E os macabeus,
começaram a liderar uma revolta popular contra o opressor diabólico em nome do céu. Os macabeus eram os martelos de Deus, homens fiéis à aliança, judeus piedosos e corajosos. Testemunho deles no período difícil da abominação, da desolação, está presente em toda a narrativa e refugie aos nossos olhos e coração como grandes exemplos de fé, de esperança e amor que deram a vida pela salvação da humanidade. A piedade, o discernimento estratégico e a consciência crítica dos macabeus diante das investidas sutis do inimigo grego, que depois tornaram-se cada vez mais explícitas e violentas, organizou a resistência e a vitória do povo judeu. Isto salvaguardou a cultura e a fé judaicas no momento de grande opressão e forte influência grego-helenística. Os frutos dos macabeus permaneceram no povo judeu até os dias de hoje. Os macabeus também nos ensinam a não termos a mentalidade tupiniquim, aquele fascínio por tudo que vem de fora, dos Estados Unidos, da Europa, das multinacionais, do marxismo cultural e rejeição ao que é próprio da nossa cultura e da nossa fé católica. Devemos ser cidadãos conscientes e cristãos vigilantes, pois muitas vezes os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. E o diabo sempre rodeia, procurando a quem devorar, a começar pela mente e pelo coração. Meus amados irmãos, minhas irmãs, que a palavra de Deus continue frutificando na sua vida. Faça agora a leitura de hoje em 1 Macabeus, capítulo 1, versículos 1 a 64. E deixe aqui a sua partilha nos comentários. Assim, vamos nos ajudando, um irmão vai edificando o outro no caminho da palavra de Deus. Encerrando a meditação de hoje, convido você para fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Muito obrigado, meu amado irmão, minha irmã, pela sua participação e até a próxima meditação orante do grupo de evangelização do Discipulado de Jesus Cristo. Graça e paz.